Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você pode rever depois essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Lembrando que fica para sempre no YouTube, canal do Diário do Rodrigo Lima, que acabou de superar 73 mil inscritos no YouTube. Meu muito obrigado a todos vocês que fazem o nosso canal o maior canal de informações e notícias aqui da região de São José do Rio Preto. E hoje aqui comigo eu recebo o Pedro Nimer, presidente da Empresa Municipal de Construções Populares. Pedro, meu muito obrigado pela sua presença. Obrigado você, Rodrigo. Essa oportunidade é extremamente importante para nós, para poder vir aqui prestar conta do nosso trabalho nesses mais de 2 anos que a gente está à frente da presidência da ENCOP, Empresa Municipal de Construção Popular. Legal. Pedro, quem vem aqui no podcast Diário do Rodrigo Lima ganha presente. Eu vou passar aqui para você, ó, o Café Bem Brasil, o café que é produzido lá em Guapiaçu. Ele tem uma válvula aí na frente, se você apertar ele, ó, você vai sentir o aroma do café, ó. Maravilhoso. Obrigado, agradeço. Aqui viu? tá em grãos e aí tá o café moído. Okay. Café Bem Brasil, que é produzido em Guapiaçu, café gourmet. Você gosta muito de café ou não? Toma bastante? Gosto, tomo bastante café. Toma bastante hoje em dia? Café é bom, né? Café. Coisa brasileira. Bacana. E aqui, Pedro, agradecer nossos outros patrocinadores também. O nosso cenário quem faz aqui é a Cortina e Companhia. Os móveis são Móveis Colômbia, meu muito obrigado. O Sindicato dos Empregados no Comércio de São José do Rio Preto, Sim Comerciários. Nós temos também a Água Levite, também aqui conosco. O Guaraná Poti e a empresa que me veste é a Stivanelli. Olha só a camisa que eu tô hoje. Camisa bonitona, hein, Pedro? Stivanelli, meu grande amigo, quero aqui deixar um abraço. A gente tem uma amizade de longa data. Sempre também comprei minhas camisas lá no Stivanelli. Receba nosso abraço, Erivaldo Stivanelli. Sim, a Stivanelli do Plaza Avenida Shopping, viu, Pedro? A Stivanelli, olha, é uma empresa que eu sempre usei essa marca e é uma honra ter a Stivanelli aqui comigo. E olha a camisa, hein? Você já tem dessa daqui ou não? Não tem. Então você tem que passar lá no Plaza para comprar, hein? Vamos lá. Legal. Ô, Pedro, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu queria começar conversando com você sobre uma questão que é histórica, né, envolvendo a ENCOP, que é em relação ao déficit habitacional de São José do Rio Preto. Hoje, qual que é o déficit habitacional da cidade? Olha, Rodrigo, nós fizemos um levantamento. Desde 1979, nós temos quase 80 mil cadastros feitos na ENCOP. Dentro desses 80 mil cadastros, já tem quase 43 mil famílias contempladas. Temos quase 25 mil famílias que não foram contempladas e que também não têm na sua totalidade os documentos que tinham que ser entregues para a ENCOP. E mais 13, 15 mil famílias que já têm um outro IPTU. Então, nesse caso, essas pessoas não podem ser contempladas no plano habitacional. Somente quem não paga IPTU, quem não tem uma área, né? Uma outra área. Dentro desses 24 ou 25 mil cadastrados, inscritos, que não foram contemplados, a gente acredita que o déficit habitacional gira em torno de 13 a 15 mil famílias, que ela vem, assim, ao longo do tempo, com esse número, né? Visto que nós ficamos nos últimos 4 anos no governo anterior, que ele mudou o nome, não era Minha Casa Minha Vida, era Programa Verde e Amarelo, visto que nós não tivemos nenhuma ação deste governo na construção das casas de faixa 1. Logicamente que agora retomou-se o Minha Casa Minha Vida, o prefeito municipal já fez a visita para o ministro Jader Barbalho, que é o ministro das cidades, e logicamente estamos tentando colocar Rio Preto na rota do Minha Casa Minha Vida, e Rio Preto, que é uma cidade que comporta de 2 a 3 mil unidades. O que eu tenho
de informações é que o Minha Casa Minha Vida não será feito em grande quantidade, mas com todo esse trânsito que o prefeito Edinho Araújo tem, esse conhecimento amplo em Brasília, com os nossos deputados, inclusive o ministro Jader Barbalho é do MDB, do partido que a gente está há tantos anos, e o prefeito Edinho Araújo também. Então a gente espera que Rio Preto possa ser contemplado e a gente volta aqui a poder fazer o faixão. Sim, você tocou num ponto interessante, né? As pessoas mais simples são aquelas pessoas que precisam do imóvel, né? O que fazer? A pessoa pode se inscrever a qualquer momento para participar do programa da Incop ou não? E o que ela precisa levar, a documentação? Assim que realmente ficar definido Minha Casa Minha Vida, a gente vai abrir as inscrições. Você fazer uma inscrição para o munícipe e não concluir, e não ter o projeto e a construção das casas do Minha Casa Minha Vida, fica uma coisa meia fora do eixo, né? Não é o que a gente quer. Então, assim que abrir e que tiver realmente definido Minha Casa Minha Vida, nós vamos abrir as inscrições. Logicamente quer levar os documentos normais, tá certo? E a Incop estará pronta para receber os munícipes para fazer essa inscrição. E qual a documentação que geralmente precisa para o pessoal? Hoje você pega uma CNH ou um RG, ele tem basicamente tudo, um comprovante de endereço, que geralmente as pessoas pagam aluguel, né, mas tem que ter um comprovante de endereço, tá certo? E é só comparecer na Incop. E volto a repetir, quando tiver definido o programa Minha Casa Minha Vida, né? Logicamente que se tiver definido nós vamos fazer chegar isso ao munícipe. Então a documentação é uma documentação tranquila, né? Sim. O Pedro, você disse que você citou entre 13 e 15 mil o déficit da cidade habitacional, um déficit histórico, né? Você acha que é utópico um dia nós zerarmos isso ou não? Eu acho que déficit habitacional ele é muito difícil de ser zerado, né? Você constrói, você entrega e vai chegando mais gente, vai chegando novos moradores. Depois de 3 anos ele morando aqui em São José do Rio Preto, ele tem o direito de se inscrever, não é verdade? Então eu acho muito difícil zerar o déficit habitacional, não só em Rio Preto, em qualquer lugar do Brasil. Sim. E em relação às áreas, Rio Preto tem áreas para receber novos empreendimentos? Tem. Tantos públicos como também privados ou não? Tem área, né? A Prefeitura Municipal tem áreas, né? O que precisa ser definido, na realidade, é qual a quantidade que o governo federal poderá destinar à nossa cidade, né? A partir daí, logicamente, que tem que se alinhar e escolher a área que pode ser feito. Como é que estão as tratativas com a Secretaria de Habitação, com o doutor? Hoje, inclusive, o programa vai ser exibido na segunda-feira, Dia Nacional da Habitação. Tem tudo a ver com o nosso tema aqui. Uhum. Como é que é feita essa interlocução lá com o secretário de Habitação, o doutor Manuel? Olha, o Manuel, eu costumo brincar com ele e dizer a ele que ele é o padre e eu sou o coroinha, porque o Manuel é uma pessoa que tem um histórico muito rico, tanto dentro da Caixa Econômica Federal, como na parte habitacional. Então a relação que a Incop tem com a Secretaria de Habitação é muito boa, são irmãs, né? E sempre eu e o Manuel nós estamos determinando e reunindo com o prefeito quando há necessidade, juntos e sempre tomando as decisões em conjunto, que isso é o que o prefeito gosta, governo integrado, e principalmente Incop com habitação. Então a gente tem um relacionamento muito bom, sempre muito respeitoso, e eu sempre pedindo todo o apoio para o Manuel e vice-versa. Sim. Tem algum projeto em conjunto que vocês fizeram recentemente? Não temos um projeto conjunto. O que nós estamos agora visualizando realmente é o Minha Casa Minha Vida. Sim. E seria, se você pudesse definir um número de residências, de unidades, quanto seria um razoável, Pedro? Para Rio Preto hoje? Sim. No mínimo 1,5 mil, né? 1.500, né? E atingir, Rio Preto tem um porte que tem condição de fazer até 3 mil unidades, né? Mas aí já não depende só do governo municipal, já depende do governo federal também, se pode destinar essa quantidade. Legal. Pedro, você também está concluindo aí um programa social dentro da Incop, de uma atuação muito forte no bairro Solidariedade, né? Como é que está sendo desenvolver esse projeto
e com uma situação muito importante, que são com recursos próprios da Incop, né? Para você é um grande projeto que acaba ajudando muitas pessoas lá na ponta, né? Como é que se dá esse programa? Olha, na realidade eu estou muito entusiasmado, muito feliz. O prefeito me chamou na sala dele. Logicamente que existem projetos sociais do terceiro setor e basicamente o governo ele colabora, a Secretaria de Assistência Social sempre colaborando com esses projetos, mas a Incop vai desenvolver. Esse é um projeto que já existia lá no Solidariedade, atendia mais de 600 famílias com mais de 16 modalidades. Isso se deu quando aquele bairro foi lançado com 1.203 unidades, quase 5.200 moradores, e durante um período de 2 anos, né, ele se interrompeu um pouco por causa da pandemia, depois retomou. O governo federal, por intermédio da Caixa Econômica Federal, destina um recurso para que possa ser empregado nessas políticas públicas sociais, que é de muito interessante. Findou esse ano o recurso, e aí nós definimos com o prefeito municipal que a Incop, tendo recurso, nós vamos continuar com o projeto. Eu estou fazendo toda uma revitalização lá, uma reorganização, né, uma pequena reforma, mas que vai ficar muito bonito, muito organizado, e espero atender essas 500, 600 famílias do Solidariedade com diversos, não só com as modalidades hip hop, futebol de salão, dança, corte de cabelo, computação, troca de aprendizado, troca de informações, mas eu quero também levar palestras, por exemplo, levar a Secretaria de Segurança Pública com o secretário Jean Charles, por exemplo, para dar palestras para essas pessoas, palestras de orientações, palestras motivacionais também, para que as pessoas possam sempre ter esse intuito, esse ânimo, para poder sempre ficar conscientizado na cabeça deles que patrimônio público é para ser cuidado, que aquilo é deles, que aquilo o governo municipal faz para eles. E isso é muito importante, levar essa conscientização para aquele local. Também criamos lá a associação de bairro, nós registramos a associação de bairro lá, e inclusive a sede da associação será dentro do nosso projeto, que será de grande importância, porque a associação é que vai levar essa informação para a gente, a necessidade, vai ser um elo de ligação aonde aquele bairro, com toda certeza, vai melhorar muito na questão cultural, que é o que a gente entende que tem que melhorar a cada dia que passa. O Pedro, você está me falando também da especialização de mão de obra, né? Sim. De qualificação profissional. Isso, teremos também especialização em qualificação de mão de obra. Em quais setores já tem definido? Não temos definido, que aí eu deixei com o nosso setor de assistência social, e está quase definido. No momento correto eu vou passar para vocês. Vocês podem ter certeza que será um projeto modelo. Eu quero fazer isso, eu tenho assim... eu não sou uma pessoa extremamente minuciosa, mas eu quero fazer muito bem feito, dentro de uma qualidade e de um custo, às vezes, até muito acessível, né? Esse recurso é da Incop. A Incop é uma empresa que também não tem recursos sobrando, mas nós queremos investir sim, investir bem e aproveitar bem o que a gente possa fazer de melhor para o bairro Solidariedade. E qualquer pessoa vai poder participar ou vai ter alguns critérios para ela? Os moradores de bairros poderão fazer a inscrição. Os moradores do bairro Solidariedade, exatamente. Vai ter que apresentar um comprovante de Sim, exatamente. Sim. Legal. Homens, mulheres, adolescentes? Para todas as idades. Para todas as idades. Oficina, para todas as idades. O interessante é a gente tirar a criança da rua, dar qualidade para essa criança ocupar o seu tempo, em vez de ficar na rua, ficar no projeto, aprender, praticar, desenvolver. Isso é extremamente interessante. Não, legal. O Pedro, também tem uma outra situação que eu até acompanhei no período, que foi o desfavelamento do bairro João Paulo II. Ali você entra com um papel social muito importante também por parte da Incop, né? Esse é um tipo de projeto que é uma satisfação pro administrador, né? Café. Que é para o administrador público fazer esse tipo de intervenção num bairro igual o João Paulo II, que a gente sabe
é carente, né, desse tipo de situação. O que foi feito lá? Olha, quando nós assumimos a presidência da Encop, essa foi uma das missões que o prefeito Edinho nos deu, né? Logicamente que a primeira vez que eu visitei lá, era muito precário demais a condição que eles moravam. Então, ali tinha diversos laudos já de insalubridade, de risco social, visto que aquilo abriu, passou a avenida, uma rua, muita criança, ali tinha cobra, tinha escorpião, viviam realmente em condição muito precária. E nós, como tinham alguns terrenos no Jardim das Oliveiras e no Jardim Santo Antônio, resolvemos construir essas casas. São casas geminadas, casas de 45, 49 metros quadrados. Eram 6 famílias que tinham lá, vivendo há 20 anos naquela condição. E eu realmente fizemos o estudo com todos os laudos, tá certo? Dentro de toda a legalidade, dentro do seu tempo. E nós construímos essas casas, a gente removeu essas pessoas de lá, tiramos de lá, assentamos eles nessas casas novas. Não são casas que a Encop deu, né? Isso não existe. Essas casas eu dei uma carência para eles fazerem a adaptação do território, né? E agora vão começar a pagar parceladozinho, da mesma forma que é uma casa que vem de um governo federal ou de uma empresa terceirizada, do terceiro setor, né? Tem uma porcentagem do salário destinado para o pagamento da sua nova residência. Isso é uma porcentagem que vem de uma lei do governo federal, então nós vamos aplicar. Temos contrato, temos tudo com eles. Eu tenho absoluta certeza que eles estão muito felizes hoje, né? Aquela área eu limpei toda, cerquei, a gente dá manutenção, aqueles terrenos são da Encop também, onde eles estavam morando, que era essa favela. Enfim, hoje quem passa naquela área vê que valorizou o local, valorizou pela organização que nós fizemos, nada contra as pessoas que moravam lá. É que cidade limpa é cidade desenvolvida, então a gente fez esse trabalho e logicamente nós demos dignidade a essas pessoas, essas famílias, e hoje moram com muito mais qualidade. Hoje são quantas pessoas que foram beneficiadas com esse projeto? Lá na realidade morava 7 famílias, mas eu construí para 6. Teve uma senhora que acabou falecendo já, como ela já tinha sido contemplada pelo plano habitacional, que nós fizemos estudo de todas as famílias, eu estaria cometendo um erro fazendo uma nova casa. Isso é contra a lei, não que eu não teria vontade, não que eu não tenha esse coração, essa alma de poder doar para essa pessoa uma casa e fazer para ela, é que na realidade nós não podíamos. Ela tinha família aqui, eu conversei com a filha dela convenceu a levar ela a morar com a filha, ela ficou muito bem acomodada na casa da filha também, e eu vim saber esses dias que ela acabou falecendo também, porque já tinha problema de saúde e tudo mais. Então por isso que eu não fiz 7 casinhas, nós fizemos 6, porque ela já tinha sido contemplada no João Paulo II já, e tinha vendido a casa. Isso na realidade não pode. Sim, o Pedro, esse é um problema, né? O pessoal negociar imóvel que recebe do poder público. É um erro que acontece também nos outros empreendimentos que a gente foi inaugurado lá. Primeiro grande empreendimento foi em 2011, né? Com a presença até da ex-presidente Dilma, né? Em governos anteriores. E quem que faz essa fiscalização desse comércio irregular, digamos assim, desses imóveis? Eu não tenho fiscal. É a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica. Na realidade, a Encop não tem fiscal de postura e nem o poder para isso, né? Esses loteamentos que a Caixa está envolvida, quem faz toda que tem esse critério de fazer e ficar atento é a Caixa Econômica Federal. Vocês me mandam para a Caixa alguma denúncia eventualmente? Não, geralmente não aparece muita denúncia para nós, né? O que se faz muito, se pratica muito, são aqueles contratos de gaveta entre eles, né? E acaba não transferindo. Se chegar na Encop, por exemplo, para transferir uma casa que nós fizemos para outra pessoa, não é... O contrato de gaveta, né? Não existe. Eles podem fazer o contrato de gavetas, a gente não pode proibir, não tem como proibir isso. Mas transferência nós não fazemos, só dentro da legalidade. Sim. Pedro, e lá foi feita a urbanização por completo? Porque era lá no fundo, né, do João Paulo II, na beira ali do rio. Como é que chama aquele córrego?
Ali é um fundo de vale. Fundo né? de vale mesmo. É um fundo de vale, né? Não, eu cerquei, nós fizemos toda a limpeza, hoje é limpo lá, provavelmente será construído algumas casinhas, a Encop pode construir, como nós estamos construindo agora mais uma unidadezinha lá no Viena, né? E provavelmente futuramente eu vou fazer isso lá também. Sim. Você me contou também que a Encop realiza alguns serviços emergenciais para as famílias que precisam, né? Quem que pode participar desse programa? Ele tem alguma denominação específica? Como é que você faz esse atendimento emergencial e como é que funciona? É que você vai sair construindo cômodos de ampliação de casa, toda uma questão de engenheiro aí, né, de prefeitura. Como é que funciona isso? Olha, esse é um projeto emergencial que a Encop tem e ele não estava sendo colocado em prática até porque faltava recurso. Quando nós assumimos a Encop, graças a Deus, nós conseguimos angariar mais recursos, né? Eu refiz alguns contratos que a gente recebe locação e com o tempo a gente foi criando um recurso. Essas pessoas que pedem esse auxílio, na realidade, pode ser qualquer pessoa, né? Que tem uma casinha que ela está em eminência de cair. Isto não é uma reforma na casa da pessoa. Quando chega a essa situação, a Defesa Civil faz um relatório, o nosso Departamento de Assistência Social também faz o relatório. Mediante o relatório, nós vamos fazer uma análise e ver a necessidade e a urgência que essa pessoa tem de fazer o quê? Da gente só reestruturar o que pode estar bem danificado, né? Então aí nós temos o corpo de engenheiro da Encop, nós temos a nossa mão de obra que é da Encop também, e isso são questões que não envolvem muitos valores. Não é que nós vamos gastar 50, 70, 80 mil reais na casa, não. Você lá condiciona uma parede, reforça uma parede, alguma coisa no teto, no telhado, num piso quando a pessoa é deficiente, e a gente entrega em condições dela morar. E esse recurso que é gasto, depois é dividido para eles em parcelas que eles tenham condição de pagar. Tá certo? Logicamente que isso é um trabalho social, isso é uma política pública social, a Encop é voltada para o social, então a gente acha de extrema importância fazer esse trabalho e tem que ser um trabalho que eu exijo que seja muito justo, sempre com muita justiça e muito bem elaborado. Sim. Ô Pedro, quantas obras emergenciais vocês fazem por mês? Tem uma ideia em média, que auxilia as pessoas? Na realidade eu comecei a fazer ela no ano de 2022. Eu já estou na terceira obra já. Sim. E qualquer pessoa pode solicitar ou tem que ter o aval da Defesa Civil? E como é que funciona? Ela pode até solicitar, mas aí a Defesa Civil vai ver realmente se a solicitação dela é uma solicitação que tem realmente a necessidade de ser feita. Emissão de laudos, tal? Todos, emissão de laudo, tudo, porque a Encop, na realidade, se você não sabe, eu presto conta para o Tribunal de Contas do Estado. É uma empresa pública, é dinheiro que tem que ser gasto com responsabilidade. Quanto mais você fazer o projeto, fazendo mais com menos, você cada vez mais está sabendo atribuir e usar o dinheiro público de uma forma real e para aqueles que têm mais necessidades. Dinheiro público não é para ser usado de qualquer maneira. Eu tenho muita cautela e muito cuidado com isso, porque eu sei a missão que eu tenho de presidir aquela empresa com muita responsabilidade e dentro de um governo do prefeito Edinho Araújo, que é meu companheiro, meu amigo há anos, e eu tenho absoluta certeza que o governo do prefeito Edinho Araújo é um governo republicano, correto, e a gente faz da melhor forma. Sim. É fácil trabalhar com o prefeito Edinho ou não? Muito bom. Ele é um grande aprendizado. O prefeito Edinho Araújo, ele delega a função, ele confia no grupo de secretariado dele. Eu gosto muito porque para mim tem sido uma grande escola, né? Poder participar de um governo, poder trabalhar, poder conhecer todos os trâmites de um governo municipal, das causas públicas. E isso é extremamente interessante. O nosso currículo é muito legal, é muito bom. Sim. Pedro, a parceria com o governo do estado, por intermédio da CDHU,
existe também? Como é que é feito esse papel, né? Porque nós tivemos recentemente, estamos tendo ainda, está se desenvolvendo um dos maiores projetos habitacionais do país, que é a construção lá da favela Marte, né? E qual que é o papel da Incop em todo esse processo? A Incop, ela é um braço operacional, mas realmente nessa questão a Secretaria de Habitação, por intermédio do Manuel Gonçalves, ela está muito mais envolvida do que a Incop está envolvida, né? Parceria com o CDHU, por exemplo, alguns terrenos eles já passaram posse para a Incop, que eu me recordo já foi 2 ou 3 da época que eu estou. Então nós temos essa parceria bacana também, né? E isso é muito interessante, é mais capital para o município, né? E a gente não pode desfazer disso. Geração de imposto, né? Inclusive, pessoal. A gente vê a regularização de alguns imóveis e sim, você sempre está participando, né? E em que momento que são feitas essas regularizações e o papel da Incop também nessas regularizações? As regularizações, na realidade, elas ficam com a Secretaria de Habitação, né? Eu participo mesmo, às vezes, de alguns para poder privilegiar o nosso companheiro Manuel Gonçalves. Mas a parte da regularização, ela fica sob responsabilidade da Secretaria de Habitação, tá certo? Sim. Pedro, você falou que o orçamento da Prefeitura, da Incop, ele é restrito, tem que estar aplicando os recursos. O prefeito fala muito isso, né? Tem que usar de imaginação, tem que aplicar mais com menos. Inclusive ele pediu para o pessoal dar uma segurada nos gastos aí, né, para fechar a conta no azul. Ele falou que é tradição no governo dele fechar a conta todo ano no azul. Qual que foi o pedido que ele fez para você também? Lá na realidade a gente recebe um pouco de recurso também da Pacaembu, porque esses condomínios, esses novos bairros que eles fazem, abaixo de 500 unidades, a gente recebe 1% sobre o valor de cada unidade. Acima de 500, 0,5%, né? A Incop, ela já é muito enxuta, na realidade, né? Não tem nem muito aonde cortar, né? Mas nas questões de novos cursos, de viagens, de alguma coisa a mais, nós vamos fazer economia também. E nós temos lá algum dinheiro aplicado, que esses recursos servem para aplicar em questões sociais e tudo. Então, até o momento, eu acho que nós estamos assim, trabalhando com muita responsabilidade, mas economia sempre é bom. Sim. Como é que é feita essa parceria da Incop com as grandes incorporadoras? Hoje, inclusive, você participou da inauguração de um bairro novo aqui em Rio Preto, que tem 486 unidades, né? Feita até pela construtora Pacaembu também. Como é que é feita essa parceria e de que forma a Incop também participa desse projeto? Olha, veja bem, na realidade são 483 unidades, é o primeiro condomínio fechado que a construtora Pacaembu fez, e eu quero parabenizar todo o corpo dos presidentes, dos diretores da Pacaembu, em nome do seu Wilson, do Fernando, do Fred, do Stuck. Olha, realmente ficou uma coisa super bonita. Eu acho que isso vai ser uma largada para eles, eles vão continuar fazendo. E a parceria que a gente tem, ela já vem de longa data, né? Como é empreendimento do terceiro setor, junto com o governo municipal, a Incop, como é uma empresa municipal de construção popular, ela sempre colabora também nas inscrições. Eles fazem as inscrições na Pacaembu, essas inscrições vêm para a Incop faz a checagem de toda a documentação, envia para a Secretaria da Fazenda, estando tudo legal, dá andamento, envia para a Caixa Econômica Federal. É um processo. Então nós somos o quê? Parceiros deles, e mediante a isso nós temos uma porcentagem que a gente recebe deles, para a gente poder continuar esse trabalho, né? Sim, esse recurso é usado, por exemplo, nos programas sociais da Incop. Esse recurso ele pode ser usado em investimentos, né? E também as fichas, são diversas fichas, você pode jogar algum recurso para o social também. Legal. Pedro, eu queria conversar com você. Você é dirigente também, além de presidente
da Incoa, você é dirigente partidário, vice-presidente do MDB aqui de Rio Preto, foi presidente, inclusive, do partido do prefeito Edinho Araújo, partido que, lógico, almeja chegar ao poder, né? MDB já está aí com o prefeito Edinho Araújo na administração. Qual que é o objetivo de vocês em 24? Olha, o MDB é um partido histórico. Eu estou militando no MDB há 30 anos já, né? Entrei pelas mãos do Toninho Figueiredo, do ex-prefeito Toninho Figueiredo, foi um grande amigo, um grande companheiro. Nunca trabalhei no setor público, mas sempre fui um militante do partido e, devido ao tempo, a gente vai assumindo funções no partido até eu chegar a ser presidente, quando o deputado, na época, Edinho Araújo, assumiu o Ministério dos Esportes, né? E naquele momento eu assumi a presidência. Foi um orgulho para mim, porque eu tenho esse partido, assim, muito vivo dentro de mim, né? Pelo histórico do partido, pelo que representou o partido, pelas pessoas que estiveram dentro do partido, pela colaboração com o Brasil que sempre esse partido teve, na Constituinte de 1988, nas diretas já. Então eu acabei formando um círculo bom de amizades, né? E aí o prefeito veio a ser candidato a prefeito, graças a Deus nós ganhamos a eleição, e depois, novamente, na reeleição também vencemos, né? E foi um período que eu tive basicamente 6 anos na presidência do partido. Foi muito satisfatório para mim, né? Eu também criei uma amizade muito grande com o presidente nacional, o deputado Baleia Rossi, meu grande companheiro e amigo. Acabei indo, depois que eu virei vice-presidente, acabei indo para a executiva do Estado, e estou ainda na executiva do Estado, né? Sou delegado de município, com direito à votação na Convenção do Estado, como outros companheiros, Edinho e Itamar. Então, assim, para 2024, eu acho que um partido que comanda a cidade, que tem um governo positivo, que abriu a cidade, que o prefeito Edinho Araújo é um grande visionário, um tocador de obra, desenvolveu São José do Rio Preto, só esse anel viário que deu um destaque fundamental, ele valoriza todos os setores da cidade, e todos esses prêmios que vem ganhando, você vê agora, Rio Preto, saneamento básico, primeiro lugar. Quero aqui deixar os nossos parabéns, tanto ao prefeito Edinho Araújo também, como ao Dr. Nicanor Batista. Então, Rio Preto hoje é uma referência, tá certo? E, logicamente, que Rio Preto tem necessidade do MDB ter uma candidatura em 2024. Aí, qual que é a candidatura que se desponta no momento entre nomes que tem? Logicamente que você tem nomes importantes dentro do partido, mas não devemos dizer que nós não estamos visando o nome do deputado Itamar Borges para ser o substituto do prefeito Edinho Araújo. Sim, é deputado, já foi prefeito, tem uma larga experiência administrativa, um conhecimento administrativo. Rio Preto não pode ser administrado por qualquer pessoa. Isso aqui não pode retroceder. Rio Preto tem que avançar cada vez mais. E nós confiamos muito no trabalho do deputado Itamar, né? É uma pessoa também que tem um conhecimento amplo, tem um trânsito muito grande, tanto no governo do Estado como no governo federal, e eu acredito que ele seja um nome que tenha muita força e que será um projeto muito bacana, que será uma eleição muito difícil, respeitando todos os outros candidatos, mas tendo condição, sim, nesse projeto, sair vencedor com o apoio do prefeito Edinho Araújo. Prefeito Edinho Araújo pendura a chuteira depois desse mandato ou não? Você conversa com ele, é muito próximo dele, né? Não, o prefeito Edinho Araújo tem muito gás ainda, é uma pessoa que tem uma vitalidade muito grande. Acredito que ele não pendura a chuteira, não. É uma pessoa que sempre vai estar colaborando com todos, ou no município, ou no estado, ou em Brasília. Tem um jeito, uma forma de tratar as coisas públicas com muito carinho, com muita dedicação. Então é um quadro importantíssimo do MDB, e eu espero que o prefeito Edinho Araújo continue cada vez mais levando todo esse conhecimento e trazendo para nós que estamos aqui esse grande aprendizado que ele é. Sim. Quem que foi o melhor prefeito? Ex-prefeito Toninho Figueiredo ou o prefeito Edinho Araújo? Cada um na sua época. Foi o melhor cada um na sua... Mas assim fica fácil, né, Pedro?
Toninho Figueiredo era um visionário também, tinha grande visão, visto que abriu todas essas avenidas. Ele já falava, inclusive, em buscar água no Rio Grande, né? Naquela época falava em captação de água do Rio Grande, abriu essas avenidas, JK, José Munia, olha só o desenvolvimento que tem isso hoje, tá certo? E quando eu falo cada um na sua época, é porque em cada época tinha uma forma de governar, né? O Toninho tinha muita visão também, só que era um outro momento. E o Edinho é um prefeito realmente tocador de obras. Eu tenho orgulho dos dois, na realidade, mas o que eu estou trabalhando no momento é o prefeito Edinho. Eu não tive a oportunidade de trabalhar no governo do Toninho. Estou tendo essa oportunidade agora. Sempre agradeço, porque está sendo um grande aprendizado para mim, um grande aprendizado. Sim. Você entrou na vida pública, Pedro, e a grande dúvida que fica é se você tem interesse em disputar uma vaga, por exemplo, lá na Câmara Municipal, reúne todas as condições, né? Na verdade, todos os secretários são, inclusive, prefeituráveis, né? Na gestão do prefeito Edinho. Lógico que tem a questão do deputado Itamar Borges, mas nós temos nomes aí dentro do próprio governo que poderiam, com certeza, pleitear a vaga dentro do próprio MDB. Como você citou o superintendente Nicador Batista Júnior, né? Tem quantos serviços prestados aqui para a sociedade de Rio Preto, né? Entre outros nomes. E você? Tem esse interesse? O pessoal sempre tem aquela suspeita, o Pedro pode ser candidato a vereador. Você tem isso ou não? Olha, sabe que falar que nunca passou na minha cabeça, eu estaria mentindo, né? Estaria sendo aqui omitindo uma coisa, não é isso. Mas a candidatura a vereador, ela é uma candidatura muito complicada, é uma das candidaturas mais difíceis que tem. A pessoa, para concorrer ao cargo de vereador, ela tem que ter muita disposição, né? Tem que ter um trabalho também. Há as exceções das pessoas que nunca tiveram em cargos públicos, que conseguem sim fazer uma boa votação. Eu pretendo esperar mais um pouco ainda, até findar 2023, para depois pensar em candidatura a vereador, ou se serei ou se não serei. Mas nesse primeiro momento eu estou muito tranquilo, né? Eu quero fazer esse trabalho que eu estou fazendo na Encop, deixar um legado para o próximo que vim, fazer melhor do que eu, que é o que eu espero, porque realmente hoje eu estou na Encop, hoje lá a gente é uma família. Todos os departamentos trabalham redondo, hoje nós temos lá uma vida muito unida, todos um ajudando o outro, isso é muito importante. Lá eu digo que eu sou presidente porque tem que ter o cargo de presidente, mas eu sou o mesmo colaborador com a tiazinha que vai lá e faz o café e limpa a sala. Nós não devemos diferenciar nada, nós temos que ser igual a todos, porque todos nós somos colaboradores do governo municipal. E o dia de amanhã, eu sempre falo, ninguém sabe. Então devemos sempre pregar humildade, união, trazer como família, colaborar com os nossos companheiros, sempre valorizar o trabalho deles. Isso é parte fundamental para quem está no poder público. Sim. Pedro, você é vice-presidente do filho do prefeito, Edson Filho, né? Como é que é trabalhar com o Edinho também? Edinho está galgando aí a possibilidade de ser... entrar na vida pública de vez, né, com mandato. Atualmente ele está na Secretaria Estadual de Agricultura, né? Você avalia essa possibilidade realmente dele chegar a conquistar o mandato eletivo por conta até do pai, né? E por que ele não conseguiu até o momento? Qual que é a avaliação que vocês fazem lá internamente? Olha, eu digo para você, uma candidatura não é tão simples, né? Às vezes, prestígio não se transfere. O Edson Filho é um menino espetacular, tranquilo, sereno, calmo, classifico como um irmão. Que depender de mim para colaborar com o Edson Filho, em qualquer circunstância, eu estarei presente. Até porque que a gente sempre se deu muito bem, eu também me dou muito bem com o pai. Eu acredito que o momento do Edson Filho vai chegar, está em fase de maturação, né? A gente não tem obrigatoriedade de ganhar nem a primeira e nem a segunda vez. Pode ser que na terceira você ganhe, ele tem condição para isso, ele está se preparando para isso. Eu acredito que o futuro político do Edinho Filho será um futuro político promissor e positivo. Sim. Como é que está a construção da chapa de vereadores? Hoje está uma caçada, né?
Porque nós vamos ter um aumento aí de cadeiras na Câmara, de 6 cadeiras, passando de 17 para 23. E é um jogo de xadrez. Você não pode errar numa peça, porque todo mundo tem que ser bem votado para conseguir atingir o quociente eleitoral, né, Pedro? Como é que vocês estão fazendo? Qual que é a avaliação que vocês estão... Olha, nós estamos, logicamente, que todos estão ajudando, né? Nós temos já uma base, uma espinha dorsal. O MDB tem 3 vereadores, tem 2 licenciados ocupando secretaria. Quais são eles, só para o pessoal que não conhece? Cláudia De Júlio, Secretaria Animal, e Jean Bem-estar Charles, animal, né? Bem-estar Animal, e Jean Charles, Segurança Pública. Então, se você for ver... E o terceiro? É os 2 que estão, né? Não, tem mais o vereador. Você vai chegar dois, lá. Esses 2 então, se licenciaram, e agora nós temos o vereador Peixão, o vereador Jean Dornelas e o professor Nota 10. São os 3 vereadores que representam o MDB na Câmara Municipal. Eu classifico o MDB hoje tem 5 vereadores, que os 2 licenciados são vereadores. Então, nós temos aí hoje um grupo dentro do MDB, que é um grupo bom, forte, mas que a gente está tentando trazer mais algumas pessoas, tá certo? É difícil você trazer uma chapa exclusivamente de pessoas que têm um alto número de votos. Não, nós temos que classificar que nós temos cabeça, corpo e rabo. Isso é o que a gente usa, né? Então, acho que a gente vai ter uma chapa competitiva e esperamos repetir aí, no mínimo, o número que nós temos e no máximo, quem sabe, 5, 6. Política é uma coisa, é uma dinâmica, né? Você não pode muito achar que ela é uma exata. Ela, na realidade, ela é uma coisa social, é uma ação mais de socializar. Eu acredito, sim, que o MDB poderá repetir e fazer, sim, um grupo de vereadores que possa fortalecer cada vez mais a Câmara Municipal. Sim, os outros partidos que corram atrás, né, Pedro? Mas porque a disputa é grande. Você está envolvido nisso ou não? Você pela Encop você está afastado? Não, as reuniões, logicamente, que a gente participa, a gente vai fazer agora, dia 24, um ato de filiação muito grande, que vai filiar aí, olha lá, que vai filiar aí mais de 150 pessoas, né? Vai ser lá na Fiesp. Só em Rio Preto? Em Rio Preto, só em Rio Preto. É um ato do MDB, né? E nós esperamos que dentro dos filiados surjam mais alguns nomes que possam participar da chapa de vereadores nossos para o ano 2024. Qualquer pessoa pode se filiar no partido ou tem um critério pré-estabelecido ou não? Não, qualquer pessoa. Ela não estando filiada em nenhum outro partido, ela pode se filiar. Se ela tiver filiada em outro partido, ela faz a desfiliação e migra para o MDB. Sim, bacana. Como é que você avalia esse cenário que está se desenhando lá em 24? Com o Itamar, disputa que pode vir aí o ex-prefeito Valdomiro Lopes, pode vir João Paulo Rilo, Fábio Marcondes, que é secretário, seu colega no governo, secretário de esportes, o próprio Coronel Helena, que é secretário estadual de esportes do governo do estado, com o Tarcísio e outros nomes que surgirão aí, né? Como é que o que você espera espera uma eleição fácil de Itamar ou não? O que vocês estão projetando? Não existe eleição fácil. E também em Rio Preto, provavelmente a eleição de 2 turnos, né? Dificilmente, salvo-se o prefeito Edinho Araújo, a eleição é no primeiro turno, né? É uma disputa muito pesada, são nomes importantes, né? Agora, vai depender do desempenho de cada candidato, de cada pré-candidato, como é que ele se apresenta, qual que é a exposição que ele tem dentro da cidade, qual que é a experiência que ele tem administrativa, o que ele pode colaborar na realidade para São José do Rio Preto continuar desenvolvendo, tá certo? Eu acho que será uma eleição bem disputada, mas que o Itamar tem grandes chances de poder alcançar uma vaga no segundo turno. Sim. É mais tranquilo trabalhar durante o governo Lula, na área de habitação, ou com o ex-presidente Bolsonaro? Na tua avaliação, mudou muito já a política habitacional do país ou não? E qual que é a sua expectativa para frente, Pedro? Bom, no governo Bolsonaro quase a gente não teve ações pelo fato do programa Verde e Amarelo, que ele existia no papel, mas ele não era colocado em prática. No governo Lula, nós estamos aguardando, porque, pelo que me consta,
o programa Minha Casa Minha Vida realmente será uma realidade. Esse é o carro-chefe do governo do PT, sempre foi, né? Sempre favorecer as pessoas com mais necessidade. Eles sempre atuaram nesse setor, nessas políticas públicas sociais, né? Então eu acredito que nós teremos um pouco mais de trabalho agora, e trabalho bom, trabalho positivo. Eu quero muito que isso se desenvolva, até para a gente poder contemplar as famílias de São José do Rio Preto com Minha Casa Minha Vida. Legal. Pedro, você é dirigente partidário, presidente da Encop, e ainda você participa da vida política lá do Monte Líbano também, que a gente sabe também, eu me associei há pouco tempo no clube, mas a gente sempre está conversando sobre o Monte Líbano. Como é que você avalia? Você foi do grupo que acabou não se sagrando vencedora no último pleito, né, na última disputa eleitoral. Como é que é? É um clube belíssimo em Rio Preto, é uma joia de Rio Preto, né? O Clube Monte Líbano, na realidade, é um clube com mais de 90 anos, né? Eu sempre acho que a gente deve valorizar todas as administrações, porque todas colaboraram com o Clube Monte Líbano. Eu hoje acho que aquele clube, sendo bem administrado, ele continua sempre com muita saúde. O que não pode é ter ações que não sejam favoráveis ao sócio. O sócio é o grande colaborador do Clube Monte Líbano. Nós temos sempre que investir no sócio, nos departamentos, tá certo? O que nós não podemos deixar acontecer no Clube Monte Líbano é a entrada de muitas pessoas que não são sócios e que por meio de convite acaba tendo o mesmo direito daquele que paga quase 5 mil reais por ano. Eu não tenho nada contra essa diretoria, em absoluto, até conheço algum deles, só que eu sou do grupo do Dr. Nadim, do Paulo, que foram grandes presidentes, colaboraram muito com o Clube Monte Líbano. Então eu acho que a política do Clube Monte Líbano tem que ser sempre pensando no sócio. Cada presidente tem que ter a sua identidade. Não procurem menosprezar administrações anteriores para dizer que a sua se sobressai. Não, tenha sempre a humildade, o presidente que está, ou o novo que for assumir no futuro, de entender que ele tem que ter identidade da sua administração, porque todos colaboraram muito com o Clube Monte Líbano, e eu aqui deixo um abraço à diretoria atual, não tem problema nenhum, né? A gente tem amizade, eu sou conselheiro, mas eu sou um conselheiro responsável. Eu não sou a pessoa que falo o que a diretoria atual quer escutar. Eu falo quando tem necessidade de fazer uma crítica, mas uma crítica construtiva. Agora, a política do clube, o meu amigo Rodrigo, ela se tornou uma política muito pegada, muito ferrenha, muito disputada. Esses poderes lá, eles têm que diminuírem um pouco o grau, até porque daqui a pouco vira briga. E o grande filão dessa história não é isso. O grande filão é sempre favorecer o associado, porque ele merece. É um clube belíssimo. Sim, é um clube belíssimo. Inclusive, enquanto a gente está gravando aqui, a molecada tá para lá. Tá fazendo natação, jogando bola. E à tarde o Dr. Rodrigo vai numa sauna. Você também frequenta a sauna lá? É pouco, mas eu vou mais jogar um futebol, jogo peteca ali com o pessoal bacana. Peteca, jogo peteca, não é para qualquer um, é esforço grande, hein? Biribol também, disse que tem uma turma que joga biribol. Tem a turma, né, que joga biribol, enfim, o clube é uma coisa bacana. Eu vou na academia de segunda e de quarta, tenho o meu personal lá, o Gui. Inclusive aqui deixar um abraço pro Gui, que é um grande companheiro também. E é isso, a nossa vida é essa. Eu sou muito adepto do clube, como você também está ficando. Sim, tem que frequentar, né, Pedro? Legal. Você fala que pegar... A gente teve lá recentemente show do Maurício Manieri. Surpreendeu, a turma estava meio com o pé atrás, mas foi muito bacana. Não sei se você foi. Eu não Acabamos fui. se encontrando lá, mas foi legal. Quem está indo muito lá é o próprio Tamar. Vai. Tamar se associou. Ficou sócio também, né? Sim. É associado. Daqui a pouco vai disputar a presidência lá, será? Aí já fica... É uma brincadeira. É uma brincadeira. Não tem como, né? Certo, é lógico. Legal.
Pedro, falta algum tema que você queira abordar, que você acha muito interessante, que as pessoas, ou mandar algum recado para a população da cidade, as pessoas que dependem da Incop? Não, eu quero assim, conscientizar a população de São José do Rio Preto, que assim que ficar definido a questão do Minha Casa e Minha Vida, nós vamos fazer isso chegar a vocês, para que vocês possam ter a oportunidade e o direito da conquista da casa própria. Isso é um momento mágico na vida das pessoas. Hoje eu pude presenciar 483 famílias recebendo a chave da casa. Isso é uma conquista muito grande, isso é um benefício que qualquer cidadão tem o direito. Então, assim que ficar definido realmente o Minha Casa e Minha Vida, nós vamos levar isso a vocês e, se Deus quiser, contemplar o máximo de pessoas possível. Legal, principalmente aqueles que mais precisam, né? Logicamente, exatamente. Legal. Olha, Pedro, agradeço você pela sua presença aqui no podcast Diário do Rodrigo Lima. Criou uma expectativa grande, hein? O pessoal vai ficar aí, as casas, você falou, o ideal seria 1.500 unidades, imagina isso para Rio Preto, um novo bairro belíssimo, né? E aí a prefeitura entrando, muito provavelmente, com aquela que sempre entra, né? Com escola, unidade de saúde, exatamente, com os equipamentos públicos para assegurar aí os serviços públicos para a população, né? Não é só criar o bairro, né? Não, tem que ter os equipamentos também, tem né? que ter os equipamentos todos. E aí tem toda uma gestão que a Incop participa também. Aí você faz uma análise, né, logicamente, com a Secretaria por exemplo, uma escola, vai construir uma escola local, se perto tiver 2 ou 3 escolas que comportam aquela população, eles são destinados para lá. Sim. Mas geralmente sempre tem equipamentos da saúde, um posto de saúde, área de lazer, tá certo? Creches, essas coisas, né? Então é importante, sim. Legal. Muito obrigado. Pedro, te agradeço demais pela sua participação aqui no podcast do Diário do Rodrigo Lima. Eu que agradeço, olha, foi um prazer, passou tão rápido que eu acho que a gente podia ficar batendo papo aqui o dia inteiro. Eu agradeço muito você, Rodrigo, que eu tenho uma admiração e respeito muito grande, desde a época que você estava no jornal. A gente sempre manteve um relacionamento muito respeitoso, muito bacana, e eu fico muito agradecido desse convite que você fez, e espero que eu possa ter aqui prestado contas do período que eu estou na presença da Incop, que isso é muito importante, as pessoas terem a noção e ficarem sabendo realmente como é feito o nosso trabalho. Legal. Pedro, te agradeço porque você arranjou um tempinho, porque fora toda a sua atividade na Incop, você ainda é empresário do ramo automobilístico. Você tem uma garagem de veículos também, né? Há 28 anos. Há 28 anos. Eu, inclusive, preciso ver lá, porque eu acho que vou trocar de carro, Vamos lá. Eu estou precisando vender, então você faz o favor, você me diz. Vai dar certinho. Legal. Pessoal, eu agradeço você também que acompanhou a gente até aqui, nessa entrevista muito bacana com o presidente da Incop, o Pedro Nimer. Ele que não dá muita entrevista, hein, Pedro? Você está reservado, Pedro. Ó. Mas muito obrigado pela presença. Você pode rever depois essa entrevista no meu portal de notícias do diariodorodrigolima.com.br e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter, porque você sabe, jornalismo aqui tem lado. O seu, um abraço e até a próxima, pessoal.